seminário sobre Sistema Nervoso Central, apresentando Natácia e Mariana. Bom, o Sistema Nervoso Central, ele é dividido em encéfalo e medula. Nós vamos dar um enfoque no Sistema Nervoso Central, mas no primeiro momento vamos apresentar o que é o Sistema Nervoso, suas subdivisões e as suas funções. Bom, vamos lá. Anatomicamente falando, o Sistema Nervoso ele é subdividido em duas estruturas, duas partes funcionais. O Sistema Nervoso Periférico, que compreende os nervos cranianos que partem do crânio, os nervos raquidianos que partem da medula e os gânglios nervosos. Essas estruturas estão localizadas fora do neuroeixo. O nosso tema de trabalho, que a gente vai tratar nesse nosso trabalho, é o Sistema Nervoso Central. Ele compreende o encéfalo, localizado na caixa craniana, e a medula espinhal, que ela se situa ao longo do nosso corpo, no eixo, no centro, protegida pelas vértebras. Bom, o Sistema Nervoso Central, então, ele é responsável por integrar todas as informações, tanto as que vêm do nosso organismo para o encéfalo e das que partem do nosso encéfalo para o organismo. O encéfalo possui subdivisões que são responsáveis por funções específicas do nosso organismo e a medula é um prolongamento do Sistema Nervoso Central, que se estende ao longo do neuroeixo protegida pela coluna. Aqui nós temos um corte da caixa craniana e da medula espinhal para demonstrar as meninges, que são as membranas que recobrem e protegem essas duas estruturas. De fora para dentro, temos 3 camadas, a mais externa, dura mater, localizada aqui, a do meio, aracnoide, e a pia mater está em contato íntimo com o encéfalo. Ela, além de proteger, ela leva vasos sanguíneos e nutrientes para o encéfalo. Da mesma forma, aqui na medula espinhal, nós temos a dura mater, aracnoide e pia mater, e mais externamente a coluna vertebral protegendo a medula. Só um detalhe, quando nós temos meningite, a inflamação que ocorre é em uma dessas ou em todas essas membranas que protegem tanto o encéfalo quanto a medula. O líquido cefalorraquidiano, ele tem um papel muito importante no sistema nervoso, porque ele, além de proteger, ele circula tanto no encéfalo quanto aqui na medula. Além de proteger, fazer a proteção mecânica dessas estruturas, ele também dá o suporte de nutrientes para que essas duas estruturas funcionem corretamente. Um acúmulo desse líquido dentro do encéfalo é chamado de hidrocefalia. Isso é uma patologia e é tratada com cirurgia, onde se é aplicada uma válvula no encéfalo. A outra extremidade dessa válvula desemboca em alguma abertura do nosso organismo, dentro do abdômen, por exemplo, e faz com que esse excesso de líquido escoe e não gere a pressão intracraniana por excesso de líquido. Bom, falando então primeiramente do encéfalo, nós vamos falar sobre as suas subdivisões mais detalhadamente. Bom, aqui nós temos o cérebro, primeiramente, que é dividido em telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo. Telencéfalo e diencéfalo. O tronco encefálico, que é mais ou menos nessa região, que compreende mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E o cerebelo, que é essa estrutura que parece um cérebro, só que menor. Anatomicamente e funcionalmente falando, ele também é dividido em 5 sub-regiões: o lobo frontal, o lobo occipital, parietal, temporal e existe um 5º lobo que ele não é localizado, não consegue ser visto se não for feito um corte sagital do cérebro, que na verdade ele compreende um grupo de estruturas chamado sistema límbico, que se localiza nessa parte de dentro do nosso encéfalo, que eu vou falar com mais detalhes mais pra frente. Bom, indo mais a fundo no encéfalo, nós temos primeiramente o telencéfalo, que compreende o córtex. O córtex é toda essa região que a gente consegue enxergar, mais externa do nosso encéfalo, e ele é formado por vários sulcos e giros. Esses sulcos e giros são únicos, cada ser humano tem um, é como se fosse uma impressão digital.
Bom, mais externamente nós temos duas subdivisões, dois hemisférios, esquerdo e direito, e eles são gêmeos simétricos. Porque essa subdivisão em duas partes, direita e esquerda, ela acontece na embriogênese, né, na gestação. E ao longo da evolução, para acompanhar o crescimento, nosso cérebro cresceu e a nossa caixa craniana não conseguiu acompanhar. Então, para que ocorresse que esse cérebro conseguisse ficar dentro da caixa craniana, ele invaginou. Ele pudesse ser comportado dentro da caixa. Ele pesa em torno de 1,4 kg no adulto e tem apenas 1/3 da sua superfície exposta. Ou seja, a maior parte dele está localizada dentro, na parte de dentro. A maior parte dos sulcos e estruturas. Como eu tinha falado anteriormente, ele é dividido em 5 lobos: frontal, temporal, que é a parte lateral, parietal, um pouquinho mais atrás, acima, o lobo occipital e a ínsula, que compreende o sistema límbico. É isso que eu acabei de dizer. Como funções mais gerais, a ponte e o bulbo têm a função da respiração e batimentos cardíacos, ou seja, se você tiver algum problema, um acidente nessa região, você pode ter uma parada respiratória e uma parada cardíaca. O cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio, o lobo frontal, pensamento e emoções, parte motora da fala, lobo temporal, audição, nessa região, e o lobo parietal, que é a área de interpretação das informações. O lobo occipital também é responsável pela visão. É nessa região aqui. Bom, como o cérebro tem dois hemisférios e eles são gêmeos simétricos, precisaria-se de uma estrutura para que esses dois lados tivessem uma integração e funcionassem de maneira correta. Dessa forma, o corpo caloso, que se localiza aqui, quando você faz um corte sagital, você consegue localizar, que é aqui, ele é responsável pela integração desses dois hemisférios e para que eles trabalhem de forma correta e juntos. Falando então do telencéfalo, que é mais uma divisão do encéfalo, nós temos neurônios e células gliais. A parte externa, que é a substância cinzenta, e a parte interna, que é a substância branca. Né? Isso aqui é um corte também do cérebro, a gente está vendo a parte de dentro. Bom, o córtex é responsável então pelo pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento e percepção. O telencéfalo, que compreende o sistema límbico, é um grupo de estruturas. Ele não é uma estrutura sozinha em si, são várias estruturas menores. O hipotálamo, está localizado aqui, o gânglio basal, mais ou menos nessa região, o hipocampo, aqui, e a amígdala. Eles são responsáveis pelo comportamento emocional, memória, aprendizado e emoções. E toda a nossa parte involuntária, que é a vida vegetativa, gestão, circulação e excreção. Bom, aqui nós temos o diencéfalo, que é composto pelo tálamo e hipotálamo. O tálamo está localizado nessa região e ele é o centro de ligação dos impulsos sensitivos, que vem do nosso organismo para o nosso cérebro, exceto o olfato, porque o olfato está ligado ao sistema límbico, às emoções. É a mesma estrutura que trabalha com as emoções, trabalha com o olfato. Por isso que nós temos muita memória olfatória. A gente tem a memória olfativa junto com a memória sensorial. O hipotálamo, que está localizado nessa região, ele é um principal centro de integrador das atividades dos órgãos viscerais e é responsável pela homeostase do nosso organismo. Ou seja, ele controla o nosso sistema endócrino também. E a ligação entre o sistema nervoso e os nossos órgãos viscerais. Bom, tronco encefálico, nós temos mesencéfalo, ponte e bulbo. Localizando aqui, mesencéfalo, ponte e bulbo. Responsável pela respiração, ritmo cardíaco e controle da pressão arterial. Aqui a gente tem uma figura um pouco mais detalhada, ó. O bulbo está nessa região, essa é a parte anterior, como se você estivesse vendo de frente, né? Aqui o bulbo,
aqui a ponte e aqui o mesencéfalo. Bom, o mesencéfalo é a conexão entre o encéfalo anterior e posterior. Ele liga essa parte com essa do nosso cérebro. Atua na atividade motora, principalmente sensações posturais reflexas, reflexos visuais e coordenação dos movimentos. A ponte, que é essa estruturazinha um pouco mais arredondada, abaixo do mesencéfalo e acima do bulbo, controla a respiração e é um centro de transmissão de impulsos para o cerebelo, que é essa estrutura menor aqui que parece um cérebro menorzinho. Além de ser uma passagem para as fibras nervosas que ligam o cérebro à medula logo abaixo. O bulbo, essa estrutura aqui, recebe as informações de vários órgãos do corpo e controla também funções vitais, como batimento cardíaco, respiração, PA, tosse, espirro e o ato de engolir. Algumas funções involuntárias do nosso organismo também que a gente não consegue controlar. Cerebelo, que é essa estrutura pequenininha aqui, parece um cérebro menor, responsável pelo nosso equilíbrio, nossa postura e o tônus muscular, e o movimento também. Você pode ver na imagem aqui o cerebelo, né, mandando informações e controlando o movimento das pernas e uma coordenação fina. E a medula espinhal. A medula é o centro nervoso dos atos involuntários. Ela recebe as informações, né, dos nossos nervos raquidianos que partem dela e dos nossos neurônios sensitivos e motores e leva essas informações para o encéfalo. Da mesma forma, ela traz informações no encéfalo e transmite para o nosso organismo através dos nervos. São 31 pares de nervos raquidianos, que são esses nervos que partem da medula. Bom, a massa cinzenta é ao contrário, ela está localizada internamente e a massa branca externamente, ao contrário do nosso encéfalo. Aqui a gente tem um corte da medula, mostrando exatamente isso que eu acabei de falar. A substância cinzenta mais internamente, substância branca externamente, e aqui os nervos que partem da medula. Aqui nós temos os nervos cranianos, que são 12, e os 31 que partem da coluna vertebral. Bom, como eu disse, há duas vias, né, de informação sensorial e motora. Né? O nosso arco reflexo está representando isso. A via eferente é a via que leva a informação, né, dos nossos membros até o nosso encéfalo. Então, daqui até o encéfalo, leva até a medula e a medula até o encéfalo. A via aferente é a que vai do encéfalo, medula e volta, passando a resposta para as nossas extremidades, para os nossos órgãos. Agora, a Mariana vai falar um pouquinho de como o sistema nervoso funciona. Até o momento eu falei a parte anatômica, as suas estruturas e o que ele faz. Agora a gente vai saber um pouquinho mais de como ele faz. Então, veremos agora como funciona o sistema nervoso central no nosso organismo. O sistema nervoso, ele representa uma rede de comunicação no organismo e é formado por um conjunto de órgãos. Esse sistema, ele capta todo tipo de informação estímulo que o nosso organismo recebe, tanto interno quanto externo. Ele decodifica e devolve em forma de resposta, como um estímulo, ou um movimento, ou uma emoção, uma constatação. O neurônio, ele compõe o sistema nervoso e ele é a célula principal desse sistema. Ele é responsável por receber, decodificar e retransmitir essas informações. No nosso organismo, nós possuímos mais de 100 bilhões de neurônios e temos vários tipos de neurônios e eles são responsáveis por diversas coisas do funcionamento do nosso corpo. Inclusive o sistema nervoso, que é o que mantém todo o nosso sistema funcionando. Questão de funcionamento, respiração, batimento cardíaco, tudo nós devemos ao sistema nervoso. Como o neurônio ele é subdividido? O neurônio ele tem esses dentinhos de entradas, que são denominados dendritos. Toda a informação ela entra por esse dendrito, ela passa pelo corpo do neurônio, que é a soma, e ela sai
nesse calo de saída aqui, que é o terminal de saída do neurônio, onde possui esses terminais axônicos. Aqui é denominado axônio. O axônio, ele é revestido pelas células de Schwann, que possui uma cobertura chamada de bainha de mielina, que protege esse axônio. Cada bainha ela tem um vão, e esse vão é denominado como nódulos de Javier. Então, aqui no terminal é onde sai todo tipo de informação do neurônio. Os tipos de neurônio, os tipos básicos de neurônio é o bipolar, onde o corpo dele está no meio, mas tanto o axônio quanto os dendritos, eles são quase do mesmo tamanho, são proporcionais. Aqui é unipolar, o polo dele está separado, ele é único aqui do lado, e o dendrito e o axônio são praticamente ligados. A multipolar, que é o mais conhecido, que é onde os dendritos estão ligados direto na soma, que é o corpo do neurônio, e atrás está o axônio com os terminais axônicos para trás. E a célula piramidal, que é onde a gente tem um corpo menor e temos vários dendritos e vários axônios. Uma curiosidade sobre o axônio, ele não tem um tamanho específico. Ele pode ser curto ou pode ser devidamente longo, saindo desde o cérebro até a coluna espinhal. Aqui, só para dar um exemplo mais ou menos, a informação entrando pelos dendritos, passando pela soma no corpo, sendo decodificada e saindo pelos axônios. Como tudo isso funciona? Essa transmissão de informação de um dendrito para o axônio é denominada sinapse. E elas se encontram. Na sinapse tem uma fenda sináptica, que é onde os neurotransmissores liberam a informação para o outro lado, sendo feita assim então a sinapse. Aqui, só para exemplificar uma imagem um pouco maior, aqui estão os neurotransmissores, as moléculas, no caso, que são as informações, elas são encapsuladas pelos neurotransmissores, que são liberados na sinapse, na fenda sináptica, que sai para o outro lado, que é conduzida aí a informação pelas moléculas receptoras. A classificação da sinapse. A sinapse pode ser de localização, centrais ou periféricas, que as centrais se dão no cérebro e na medula espinhal, as periféricas nos glândulos e as placas motoras. A de função, excitatórias e inibitórias, e as estruturas envolvidas seriam axossomáticas, axodendríticas, axoaxônica, dendrodendrítica, axossomática e dendrítica. Os neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias que envolvem a informação, as moléculas que estão transmitindo a informação e liberam ela na fenda sináptica, que no caso, no outro lado da fenda, tem neurotransmissores de recepções para estar absorvendo, protegendo essa informação para continuar o caminho dela. Os neurotransmissores, eles são classificados, a classe 1, acetilcolina, classe 2, noradrenalina, adrenalina, dopamina e serotonina, classe 3, aminoácidos, que seria o GABA, o glicina e glutamatos principais, e a classe 4, os peptídeos. A condução sobre os neurotransmissores. Os neurotransmissores mais importantes, acetilcolina, adrenalina, o L-glutamato e o GABA. A colinérgica ou adrenérgica, que seria a junção da acetilcolina com a adrenalina, elas estão presentes em todo o sistema nervoso. O glutamato e o GABA, o glutamato ele é um aminoácido excitatório do sistema nervoso central e o GABA é um aminoácido inibitório do sistema nervoso central. Como tudo isso é dado? Tudo isso é dado através de impulso. Essa sinapse, quando a informação passa de um dendrito para o neurotransmissor, através do neurotransmissor no axônio, tudo isso é conduzido através dos impulsos nervosos. São eles responsáveis para fazer esse caminho, essa transmissão. Como isso funciona? A célula está em modo de repouso e ela recebe o impulso nervoso. Quando ela recebe o impulso nervoso, nós chamamos isso de bomba só de potássio. Quando a célula está parada, no repouso,
ela está negativa e quando passa a informação, ela troca de polaridade, ela libera o sódio e absorve o potássio, fazendo assim com isso o caminho da informação, o caminho do impulso. Isso ocorre como? Quando ela está no potencial de repouso, ela está em menos 75 mA, que seria aqui nessa imagem. Quando ela passa o impulso nervoso, ela faz 3 processos: a despolarização, a repolarização e a hiperpolarização. Como funciona isso? Ela está em repouso, menos 75 mA, ela recebe o impulso, então ela despolariza para poder fazer a troca de polaridade, daí ela repolariza, voltando a menos 75 mA, que é aquela passagem do impulso. Então, o que ela faz? Ela está em repouso, menos 75 mA, daí o que ela faz? Ela despolariza, libera a carga positiva e repolariza, voltando na energia do repouso. As observações dos eventos elétricos. As sinapses excitatórias e a inibitória. A excitatória é a abertura dos canais de sódio. A inibitória, a abertura dos canais de potássio e cloro. A natureza excitatória ou inibitória depende do neurotransmissor liberado e na natureza do receptor estimulado. Quanto maior o estímulo, maior a frequência dos potenciais de ação. Particularidades. O sistema nervoso é considerado rede de comunicação e coordenação do corpo tão vasta e complexa que, numa estimativa modesta, todos os nervos de um único indivíduo unidos dariam 2,5 vezes a volta ao mundo. Bom, as dobras cerebrais, como a gente tinha falado no início do trabalho, elas têm padrão único, ou seja, ela é como se fosse uma impressão digital de cada ser humano, cada um tem uma. O cérebro ele é capaz de remodelar suas próprias estruturas e funções a partir de estímulos externos, denominado plasticidade. E o mito dos 10%, que ele advém dos defensores da paranormalidade, que dizem que a gente só usa 10% da nossa capacidade cognitiva. E isso cai por terra, porque sabe-se hoje em dia que o cérebro, que tarefas diferentes exigem uma combinação na atividade de várias áreas do cérebro, ou seja, várias partes do nosso cérebro comandam diversas atividades cognitivas. Então, isso cai por terra, esse mito dos 10% não existe. E a capacidade de plasticidade do cérebro, ela se mostra muito grande em crianças, onde nós temos casos hoje em dia comprovados de cirurgias com êxito, de crianças que têm epilepsia grave e que é possível a retirada de uma parte do cérebro, até um hemisfério ou um lobo cerebral, e essa criança continuar vivendo até com qualidade de vida, continuando tendo suas funções cerebrais sem alterações graves, devido à capacidade do cérebro se reestruturar e se refazer novamente. Bom, aqui a gente conclui nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado didático, que vocês consigam pelo menos entender um pouco como funciona o sistema nervoso central. Obrigada. Obrigada e até.